Olá, você que nos acompanha no canal Psicologia e Neuropsicologia para Todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer um tema voltado para a psicologia ou para a neuropsicologia. Hoje, nosso tema será voltado para profissionais, tanto da área da psicologia ou da neuropsicologia, assim como para profissionais da psicopedagogia, demonstrando como um simples jogo de cartas pode ser utilizado de diversas maneiras para trabalhar ou a hora lúdica, ou a habilitação neuropsicológica, ou a reabilitação neuropsicológica, ou servir como introdução de uma atividade para companheiros, amigos que trabalham na área da psicopedagogia, que muitas vezes têm me perguntado que tipo de atividade pode ser introduzido antes que inicie as atividades relativas ao processo de dificuldade de aprendizagem com a criança. Então, esse jogo de carta, ele tanto pode ser comprado ou ele também pode ser encontrado uma opção na internet de montar um jogo de cartas com figuras, e você mesmo pode criar o seu instrumento para trabalhar com a criança. Nós da neuropsicologia utilizamos diversas atividades e diversas opções de jogo. Um simples jogo, ele pode ter diversas funções. Então é isso que nós vamos demonstrar aqui hoje. Quando nós falamos em habilitação neuropsicológica, nós estamos tratando da habilitação das funções mentais superiores, o desenvolvimento dessas funções na criança, e quando nós falamos em reabilitar, nós estamos tratando de adultos que possivelmente podem ter tido perda da função, ou por trauma, ou por outras questões também relativas à perda dessas funções. Então acompanhe com a gente. Então, aqui nós temos uma opção de trabalhar com as cartas, o jogo da memória. E nós falamos sempre seguindo as questões, sempre seguindo dentro das opções de trabalhar com uma criança, utilizando o conceito da zona do desenvolvimento proximal de Vygotsky também. Primeiro nós precisamos saber qual é o desenvolvimento real desta criança, e depois nós vamos trabalhando a zona de próximo desenvolvimento desta criança, e toda a habilitação neuropsicológica ou todo o exercício para que ele seja funcional para um desenvolvimento dessas funções, ele deve começar do mais fácil para o mais difícil. Então nós temos aqui algumas opções de cartas em que nós colocamos aqui 3 conjuntos de figuras. Então a criança ela vai observar no jogo da memória as cartas. Nós vamos virar depois estas cartas, nós vamos virar e a criança vai apontar aqui qual a carta que ela quer. Então ela vai apontar essa, você vai virar, não é esta, aí volta, a criança aponta de novo, e aí ela vai encontrando as cartas e vai desenvolvendo a atividade. Uma vez que ela passou esta fase, nós podemos introduzir aqui mais um nível maior de dificuldade, passando também ou colocar mais cartas com outras figuras. E o interessante também é que nós podemos colocar a opção de ela combinar 3 figuras ou 3 figuras da mesma categoria, Então aqui nós temos o tambor, a corneta, e
aqui, nós podemos colocar por exemplo, colocamos o violão, né? Nós colocamos a moto, o carro e o carro e o caminhão. Na fruta, nós podemos trocar aqui, nós colocamos aqui o abacaxi, a maçã e a banana. E aí ela pode, né, agora ela terá que encontrar e combinar as 3 frutas. Da mesma forma, nós vamos virar as cartas e ela terá que combinar agora as 3 cartas de cada figura ou de cada categoria, né? Aí ela vai virando da mesma forma a ponta, né? E ela vai virando a carta. Desta forma, vai aumentando o nível de dificuldade para que a criança possa ir desenvolvendo. Uma vez ela terminando, vai se aumentando esse nível de dificuldade. Aqui é uma opção aqui para ser trabalhado com a criança. Uma outra opção que nós podemos utilizar também é trabalhar com a criança a memória da seguinte forma. Você vai apresentar a carta para ela, ela vai falar o nome do objeto e a primeira letra. Então, também gradativamente você vai apresentando o número de carta. Cada vez que ela acertar, cada vez você vai aumentando o nível de dificuldade. Então aqui ela vai falar corneta. Qual a letra que começa? Letra C. E aí você passa para o próximo. Carro. Qual é a letra? Letra C. Baleia. Ela vai falar. Qual a letra? Letra B. Menina. Qual é a letra? Letra E. Depois disso, você pode entrar com uma outra atividade, né, um outro jogo rápido, e aí depois você vai pedir para ela lembrar as cartas que foi apresentado. Então ela vai falar, carro, aí você vai colocar o carro. Baleia, vai colocar baleia. Menina, vai colocar a menina. Corneta, colocar a corneta. Se ela não lembrar uma das cartas ou ela tiver dificuldade, você pode dar dicas para que ela tente acertar. Se não acertar, ela não passou por um nível de próximo desenvolvimento e você repete a atividade numa outra oportunidade. Uma outra opção também que nós podemos trabalhar é o jogo de contar história. Com as cartas, a criança vai virar uma carta e vai combinar que ela inicie uma história. Então, nós vamos dizer, nós vamos montar uma história e depois ela vai ter que recordar essa história. Então, um barco estava navegando pelo mar. Ela vai começar a história desta maneira. Aí você pode interagir com a criança. Você vira uma carta e ela vira outra. Então, a criança virou, você vai virar uma outra carta qualquer. Não importa o sentido da história, tem que ser lembrado. Um barco estava navegando pelo mar, você vai começar a história desde o começo, e o marinheiro estava usando o liquidificador. Então, a criança vai continuar a história. Um barco estava navegando pelo mar, o marinheiro estava utilizando o liquidificador, que ele comprou por R$20. E aí você vai montando a história. Lógico, nós podemos começar aqui com 4, 5 cartas no início. Depois, no final, a criança deverá lembrar a história. Um marinheiro, um barco estava navegando pelo mar. O marinheiro estava usando um liquidificador que ele comprou por
Se ela disser R$30, você vai dizer, não, quanto que era mesmo? Tentar fazer com que ela lembre. Então aqui é uma opção também que a gente pode trabalhar a atenção, né, a memória e outras, né, a organização perceptual da criança, entre outras funções. Então, aqui fica a nossa dica de hoje, do nosso vídeo, pedindo a vocês que dêem um like, inscrevam-se em nosso canal, compartilhem, comentem e até uma próxima oportunidade, onde estaremos trazendo mais questões da psicologia e da neuropsicologia para todos. Abraço e até logo!